Com o aparecimento não só da televisão, mas com a mudança de hábitos da classe média que começou a se afastar do centro da cidade, os cinemas foram entrando em decadência. Você não tinha uma boa programação nos cinemas, os filmes eram mais filmes de karatê, a porno chanchada invadia todas as telas. Recife, por exemplo, já chegou a ter quase 100 cinemas de rua. Imagine que cada bairro praticamente tinha um cinema. Imagine que você podia, da sua casa, ir a pé no seu bairro para o seu cinema e encontrar os seus amigos do bairro. São muitos desafios, né? Primeiro é o desafio de levar o público ao cinema. Já é em si uma tarefa hercúlea, né? Assim, acho que é Pedro Bucci que fala do pequeno milagre, né? Que é a pessoa sair de casa, onde ela tem internet, Netflix, popcorn time, iPad, não sei o que, para se dispor a enfrentar um trânsito, não sei o que, para ir para o cinema ver um filme, né? Isso aí já é um pequeno milagre mesmo, assim, um grande desafio, né? Aí o que eu acho que tem que haver é realmente uma mudança estrutural, não só do cinema, mas também do tipo de cidade, né? Assim, não é à toa que esses cinemas de rua ou de bairro, eles se fecharam, eles foram sendo fechados numa época em que a vida pública da cidade também estava sendo esvaziada, né? Existe uma coincidência muito nefasta entre uma coisa e outra. Os cinemas começaram a ser vendidos em todo o país. No caso de Recife, Recife era controlado por uma só empresa de cinema. Então, na hora que a empresa Luiz Severino Ribeiro resolveu vender os seus cinemas, foi muito rápido, não sobrou nada. O que sobrou ficou no centro da cidade. Foi o Moderno, e o Veneza e o São Luís. O Trianon já tinha fechado em 1993, o Arte Palácio também tinha fechado, o Ritz e o Astro já estavam agonizando. Foi facílimo derrubar todos os cinemas de bairro aqui em Recife. Um dos usos que foi o de igreja, por exemplo, nos cinemas, mantiveram a estrutura praticamente intacta, né? Porque o grande espaço, o grande salão ainda está bem conservado. Virou igreja, mas pode voltar a virar cinema. Mas outros casos bem mais graves do que aconteceu aqui em Recife, a exemplo do Cinema Veneza, que foi uma das melhores salas de cinema que tivemos aqui na cidade, um dos melhores projetos arquitetônicos de sala de cinema. Essa sala foi simplesmente... O espaço não existe mais da sala de cinema. Foi transformado em lojas comerciais, em várias lojas comerciais dentro do espaço arquitetônico do cinema. O Trianon, infelizmente, ele já está bem modificado, derrubaram a coberta toda, não existe praticamente mais o cinema. O cinema ele ficava por trás, o edifício ele tem essa forma e o cinema ficava no miolo, como é o Cinema São Luís também. Porque o São Luís, o edifício ele tem uma forma de U e o cinema fica no meio. Em cima não tem edificação, só nas bóvedas. O Teatro do Parque sempre foi um equipamento iniciador. As pessoas que vinham estudar na capital semanalmente frequentavam o Teatro do Parque. Assim, uma memória que eu tenho muito viva, por exemplo, do Cinema do Parque, eram as filas que se formavam na frente dele para ver os filmes pernambucanos, né? A sessão começava na fila, né? Ali você já tinha uma série de trocas, gente que estava passando na rua, que estava de bobeira, indo fazer outra coisa e via o que estava rolando. E aí se anexava ali na fila, ganhava um tempinho, era R$1, pá, ia ver o filme assim. Eu pude viver o parque a partir de 1997, que foi o ano que eu cheguei no Recife, né? Eu estava descobrindo a cidade, né? E ter um espaço que nem o parque era genial. Você podia ter acesso aos filmes feitos aqui, os curtas-metragens, os longas. Eu lembro assim, Amarelo Manga mesmo, de Cláudio Assis, foi um acontecimento assim na cidade. Eu acho que foi um grande termômetro assim da urgência que é ter espaços democráticos
né, acessíveis para que a população possa consumir esses filmes, né? E é um teatro que tem um grande diferencial arquitetônico. Ele possui uma forma de plateia diferenciada, em formato de ferradura. Tem toda uma estrutura metálica de ferro que veio da Europa para ser montada aqui, porque ela é uma arquitetura apropriada mais para os trópicos, né, que é o clima tropical. Tanto que ele era todo com venezianas nas portas, tinha um lanterninha em cima para saída de ar. O proprietário era o comendador Bento Aguiar, que foi quem pensava em construir um grande parque naquela área, tanto que ele começou a construir o hotel, depois o teatro. Eu descobri que lá foi a primeira sessão de cinema sonoro do estado, né? Em 1929 ou janeiro de 1930. O Grupo Severiano Ribeiro equipou o parque, que era a sala principal da cidade. E ali as pessoas puderam experimentar o cinema sonoro pela primeira vez. Nos anos 70 foi reduto da produção do Super 8. Em 1975 foi inaugurada uma filmoteca lá. Nós temos o 6h30, tivemos o Pixinguinha antes, festival de dança, festival de teatro, né? As grandes mostras promovidas pelo Cinema do Parque. Primeira vez que Recife viu o cinema iraniano foi através do Cinema do Parque. O cinema fechou em 2010 para reparos e a prefeitura mandou esse informe para a imprensa dizendo que seria rápido. O tempo que o cinema ficou fechado por conta disso só fez agravar a situação. Como não teve manutenção, como não teve ocupação desse espaço, os cupins tomaram conta. No momento que você luta para você ter uma cidade que volta a ser frequentada pelas pessoas, é lamentável. Teatro Centenário, e você tem um equipamento desse porte totalmente fechado. A situação chegou num limite em que, se não for feita uma restauração, como é o que está sendo proposto, como é o compromisso que foi assumido pela prefeitura, o Teatro do Parque não tem condições mais de voltar. É uma lástima, né, que o teatro tenha chegado a um estágio de deterioração tão avançado, né? A impressão que dá mesmo é que ele foi abandonado há alguns anos. Então nós instauramos um inquérito civil, iniciamos uma investigação e constatamos que as licitações e as obras estão andando, agora lentamente, porque não se trata de construção de um prédio, mas de restauração de um imóvel que é considerado de especial preservação, uma espécie de tombamento municipal. Qual foi a nossa ideia com o Cineclube? Levantar a bandeira do parque, primeiramente, mas não unicamente, propondo uma sessão mensal na calçada até que o teatro do parque seja entregue novamente à população. A obra não está funcionando, a obra está parada. A gente sabe porque todo mês está lá fazendo Cineclube e não tem avanço, não tem movimento. A última promessa que foi feita no mês do centenário do Teatro do Parque é que o equipamento seria entregue até o final de 2016. Quer dizer, no final do ano não vai ter Teatro do Parque. Eu duvido que ele exista. Foi encerrado o contrato com a principal empresa que tratava da reforma do prédio e está sendo licitada uma nova empresa para a continuidade das obras, porque qualquer paralisação fará com que o Ministério Público de imediato atue para obrigar a Prefeitura a intervir visando a preservação do Teatro do Parque. A nossa vontade é que a memória desses espaços não morram, porque pelo menos isso, né? Que a memória do parque não morra. Por isso que a gente marca a sessão sempre para 6h30, para lembrar que ali tem um projeto 6h30 por décadas, né? O Cine Olinda, qual é a memória do Cine Olinda? Fechou mais ou menos na época do golpe militar. Quem frequentou o Cine Olinda hoje que pode contar essas histórias, né?